Caríssimos irmãos, muita paz. Domingo celebraremos o 27º domingo do tempo comum. O evangelho deste domingo nós vamos lê-lo em duas partes. Trata-se de um ensinamento muito importante de Jesus. Nós temos que entender, como já ouvimos, nesses domingos atrás, que Jesus não está mais com grandes multidões, mas está ensinando coisas importantes aos seus discípulos. E por detrás desses ensinamentos tem uma situação vital. Como se vive tais argumentos e situações dentro da comunidade cristã. Vamos ler o primeiro trecho do Evangelho. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Diante da pergunta dos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus apresenta o projeto de Deus. Não um projeto feito na economia do pecado, mas um projeto feito na economia da graça, antes do pecado original. O pecado original foi um tsunami, uma bomba atômica na criação de Deus, na obra da criação de Deus. Danificou profundamente, não destruiu, porque a obra de Deus é indestrutível. Não destruiu, mas danificou muito. Então, aparece a questão do divórcio e Jesus diz, por causa do pecado, diz por outras palavras, por causa da dureza do vosso coração, pecado. Então, vamos entender qual é esse projeto original de Deus para o homem e a mulher. Se nós formos no livro do Gênesis, exatamente no texto que Jesus cita, ali está dito que no 6º dia da criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. O ser humano, que é homem e mulher, é imagem de Deus. Deus é comunhão de amor de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, se o ser humano é imagem de Deus, ele tem que ser também comunhão de pessoas, não sozinho. Assim como há uma distinção nas pessoas da Santíssima Trindade, há uma distinção na presença de Deus na humanidade, que é sua imagem, homem e mulher. Muito importante isso, porque no amor humano, e a Santíssima Trindade é uma comunidade de amor, no amor humano do homem e da mulher, reflete a imagem de Deus. Este é o projeto inicial. E os dois serão uma só carne. Esta união não é só espiritual, mas é também material, é também carnal, através do ato conjugal. Ou seja, o homem e a mulher são chamados a ser imagem de Deus, numa comunhão verdadeira de amor, sem separação, sem desunião,
né? Mas uma união explícita desse amor que envolve o corpo e a alma. Portanto, Jesus conclui: o que Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, esta união do homem e da mulher como imagem de Deus se dá através do matrimônio, dessa entrega de um ao outro, no consentimento do coração e na entrega de seus corpos. E isto é indissolúvel, porque esse é o projeto inicial de Deus. O pecado atrapalhou tudo isso e continua atrapalhando até hoje. Porém, Jesus, respondendo isso aos fariseus, ele está ensinando aos discípulos e, consequentemente, à comunidade cristã, a grandeza do ser homem e mulher como imagem de Deus e que isso está explícito, ou se quisermos até implícito, na primeira vocação que aparece na Escritura, que é a vocação matrimonial. Vamos ouvir a segunda parte do Evangelho deste domingo. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Bem, nessa segunda parte do Evangelho diz em casa, na comunidade, Cafarnaum, né? A imagem da comunidade cristã. Jesus diz que os discípulos vivem na lei do amor. Portanto, o mandamento, não cometerás adultério. O adultério, com relação ao matrimônio, não significa somente o abandono ou a traição dos cônjuges, né, de um por outro, mas é uma traição ao próprio projeto de Deus. Jesus dirá no Evangelho de Mateus que não é só com um ato físico que se comete adultério, mas todo aquele que tiver um desejo libidinoso com relação a uma mulher, é claro, com relação ao homem, comete adultério também no seu coração. A resposta de Jesus é tácita. O matrimônio é indissolúvel. Fora disso, é adultério. Né? São Mateus acrescentará, a não ser que seja um caso de união ilegítima, tal que nós podemos depois verificar e elencar, não é o caso de dizer agora, uma vez que estamos no Evangelho de Marcos. Mas esse trecho, essa perícope, se conclui com essa presença das crianças, que Jesus diz receber o reino de Deus como uma criança. Nós já falamos algumas vezes aqui que a criança na sociedade de Jesus não contava, mas não é tanto esse aspecto. A criança tem tudo a receber e ela deve estar aberta para aceitar a tudo, a educação, a transmissão da fé. Né? Não nos esqueçamos que em Israel, de modo especial na família, se fazia a transmissão da fé. E isso tinha que ter uma acolhida maravilhosa por parte das crianças. Aliás, a criança que duvidava ou que refutava a pregação da fé era reprovada, ou melhor, era
corrigida, né? Tem o famoso texto da narração pascal, quando todas as crianças perguntam por que esta noite é diferente, os pais dizem, nós éramos escravos no Egito, e uma criança diz assim, mas eu não era, né? Sim, você não era, porque se estivesse lá, continuaria estando, porque você é orgulhoso e soberbo, não quer acolher a mensagem do reino. Pois bem, meus irmãos, em nossos dias, né, quando nós falamos do matrimônio, deste projeto original de Deus, parece absurdo, parece uma mistificação religiosa, parece um atraso, né, na sociedade. A fé cristã, a fé católica é considerada em muitos círculos como um atraso na sociedade. Pois bem, quem não recebe como criança, né, e a criança, na realidade, tem a alma aberta para receber tudo, no sentido do ensinamento, quem não acolhe assim o reino de Deus, como uma criança, nele não pode entrar. A criança é colocada como aquela que não questiona, não porque é alguém passiva pura e simplesmente, mas alguém que acolhe a verdade do reino e deixa-se transformar por ela, né? Não é passividade, entendamos bem isso. Então, acolhamos as verdades do reino, inclusive a do matrimônio, que faz o homem e mulher imagem de Deus, como uma verdade que tem que ser propagada e que passa pela via do amor, e amor é entrega. E o amor que ilumina toda a vida matrimonial é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Na cruz nos desposou o Senhor. E é esse amor que precisamos levar no sacramento do matrimônio para se viver o projeto de Deus. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos. Infundi em nós vossa misericórdia, para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta semana, que tem o Evangelho do Matrimônio, estamos celebrando a Semana da Vida, Semana do Nascituro, tudo a ver com o matrimônio e com o projeto de Deus. Até mais.